Muito bem, 8 horas, e nós aqui no quarto webinar de recuperação judicial. Estou adicionando aqui as pessoas, mas o tempo urge. Lembrando a vocês que todas as pessoas que se cadastrarem no nosso canal receberão em primeira mão as gravações. Nós estamos aí no quarto webinar, conduzidos aí pelo mestre Domingos Pandeló. E esse tema, ele é bem inovador. Eu nunca tinha visto essa teoria da decisão junto ao processo de teoria da decisão aplicada à recuperação judicial. Então, eu também estou bastante curioso sobre o tema, não sou um especialista, logicamente, mas o professor Domingos Pandeló preparou aí um conteúdo bastante interessante. Tenho certeza que ele também pesquisou, aplicou, e não é muito comum ter esse tema, teoria da decisão, aplicada à área de recuperação judicial. Então, todos sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, Felipe, pelo suporte. Professor Domingos Pandeló, webinar Café da Manhã, que é teu. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Hoje é um tema bem interessante, né? Como o Cidral comentou, é um assunto pouco discutido na área do direito, especialmente com a abordagem que eu vou dar. Existe a teoria da decisão dentro do direito, mas a minha preocupação é maior com os outros aspectos, não com os aspectos especificamente jurídicos. E eu quero mostrar como é que dá para aplicar isso num processo de recuperação judicial, que não deixa de ser um processo de negociação, de acordo, entre partes. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui acaba sendo bastante usada, ou pode ser bastante usada numa recuperação judicial. Eu não sei se vocês viram, no encontro passado, foi comentado rapidamente por alguém sobre a recuperação judicial do grupo que controla aqui no Brasil a Starbucks, né? E eu peguei a petição inicial que foi apresentada, não sei se vocês acompanharam o caso, mas de primeira mão o juiz não tinha concedido e solicitou algumas informações adicionais, né? E nós vamos falar sobre isso no 7º encontro. O que aconteceu? Por que o juiz pediu aí para que algumas informações adicionais fossem colocadas para que ele tomasse a sua decisão, né? E no 6º encontro nós vamos falar sobre plano de recuperação, plano de negócios, na verdade, né? Plano de recuperação judicial, que é outro tema importante, porque uma vez aceito o pedido de recuperação, a empresa tem 60 dias para entregar esse plano. E é um plano bem complexo, né? Bom, vamos começar então. Estamos no 4º encontro de 7. Aqui sou eu, vocês já me conhecem. Nós estamos aqui no 4º encontro, dia 8/11. Teoria da decisão e recuperação judicial. No dia 14, teoria dos jogos e recuperação judicial. Tema também extremamente interessante. Acho que tem só uma observação aqui, né, Cidral? Aqui vai ser dia 14, não dia 15, porque dia 15 é um feriado, né? Então, puxou aí para o dia 14. Teoria dos jogos e recuperação judicial. Eu já preparei os slides, estão bem interessantes também. É um outro tema pouco discutido. Aí no dia 22 nós vamos falar sobre o plano de recuperação judicial, falar sobre o plano de negócios, como estruturar esse plano de recuperação judicial, que é, na minha visão, um dos aspectos mais importantes. E para fechar, no dia 29, nós vamos falar sobre a lei
aspectos jurídicos, né, da recuperação judicial. Bom, começando então, o nosso tema, né? Aqui as partes envolvidas aí no processo de recuperação judicial. Já dá para ver que tem múltiplos atores, né? Tem a empresa, tem diversos credores. Eu até separei aqui os trabalhadores, mas a gente podia colocar trabalhadores, fisco, todo mundo aqui no bloco dos credores, né? E aqui, dentro dos credores, você tem vários tipos de crédito, dependendo do tipo de garantia que tem. Isso também vai fazer alguma diferença na hora da negociação. Então, são múltiplos atores envolvidos nesse processo. Então, esse é um primeiro ponto importante para a gente colocar, porque como nós estamos falando de teoria da decisão, nós vamos falar de negociação, dá para ver aqui que tem várias partes envolvidas. E aqui nos credores, e a gente pode incluir aqui trabalhadores de fisco como credores, nós temos aí um número muito grande de empresas, de trabalhadores, né? Então, isso torna o processo um pouco mais complexo. E aqui eu coloquei algumas possibilidades para quem é credor. Eu posso não receber nada no caso de falência da empresa, da liquidação da empresa, dependendo do tipo de crédito que eu tenha, da minha ordem de prioridade no recebimento, o tipo de garantia atrelada a esse crédito, eu posso eventualmente não receber nada. Eu posso receber integralmente um crédito, de novo, dependendo de uma série de fatores, tipo de garantia, tipo de contrato, etc, etc. A ordem de prioridade no recebimento, ou posso ficar entre um extremo e o outro, né? Então, isso aqui é muito importante na hora de nós analisarmos. Como eu coloquei no slide anterior, dependendo do tipo de crédito que eu tiver, dependendo do tipo de garantia que eu tiver, eu vou estar mais para um lado ou mais para o outro. Então, essa primeira ressalva aqui, eu acho que é importante a gente fazer. Bom, eu vou falar primeiro da teoria da decisão no âmbito do direito. E aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é um assunto mais discutido e talvez o que menos interesse para a gente aqui dentro dessa abordagem que eu vou dar para você. Bom, então, em relação à teoria da decisão, nós temos aí paradigma do objetivismo e do subjetivismo. Um ponto importante levantado por vários estudiosos da teoria da decisão, e aqui eu citei alguns, citei o Lênio, que é brasileiro, e dois que são estrangeiros, que vocês devem ter lido alguma coisa já sobre eles, são dois pesquisadores e autores bastante famosos. E um ponto que é colocado por todos, que a falta de uma teoria da decisão robusta pode levar ao ativismo judicial. E o ativismo judicial, como vocês sabem, é quando o judiciário toma, vamos dizer assim, um protagonismo exacerbado, um protagonismo excessivo no processo, né? Quando o judiciário extrapola um pouco as suas funções e passa não a interpretar a lei, mas quase que a reescrever a lei. Isso é muito ruim, porque isso cria ou pode criar um grau aí bastante alto de insegurança jurídica, né? Então, esse é um ponto importante para a gente discutir, né? A decisão, a tomada da decisão judicial, ela deve se ater ao máximo à letra da lei. A interpretação, claro que é possível, sempre que se fizer necessário, em função de alguma lacuna ou alguma brecha, mas um ponto importante é que seja evitado aí o ativismo judicial exacerbado, né? O processo de decisão é um processo complexo. Eu coloquei aqui uma diferença conceitual entre decidir e escolher. Isso aqui é quase filosófico, mas decidir está mais no âmbito da responsabilidade técnica e o escolher mais no plano da razão prática. Veja,
numa decisão judicial, no caso de recuperação judicial, eu acho que é mais tranquilo isso, porque eu acho que as decisões, em geral, elas se atêm muito aí ao espírito da lei, né? Quer dizer, uma condição não prevista, não atendida, inviabiliza o processo, é mais simples, né? Mas, mesmo em situações desse tipo, existe de um lado uma decisão puramente técnica e de outro uma decisão voltada mais para aspectos práticos. E nessa questão dos aspectos práticos, você pode ter um maior grau de subjetivismo. Vamos pensar o seguinte: uma recuperação judicial não trata só de tentar recuperar a empresa. Claro que se quer recuperar a empresa, mas se nós pararmos para pensar, a empresa está inserida num ambiente muito maior, onde você tem uma rede de fornecedores, né? Você tem diversos credores, você tem trabalhadores, você tem o fisco. Dependendo da empresa e dependendo da cidade ou do local onde ela está, ela pode ter uma responsabilidade muito grande na geração de emprego, de impostos e tudo mais. Então, existe aí uma ordem de razão prática aí que seguramente interfere na cabeça do juiz, do Ministério Público, de todas as partes envolvidas, né? Então, isso é importante que nós prestemos atenção para isso. Já comentei um pouquinho para vocês sobre a questão que se deve tentar evitar a questão do protagonismo exacerbado do judiciário, no sentido de ativismo judicial. Então, no direito, em geral, as questões jurídicas são decididas com base na lei. Nós adotamos o modelo aqui do civil law. Cidral, está aparecendo para mim aqui que tem 7 pessoas tentando entrar. Não sei se já entraram. É uma pessoa só, é a Cassiara. Eu estou Ah, dando entrada aqui, mas tá, deve ter algum problema técnico por parte dela. tá, entendi. É a mesma pessoa, entrou várias vezes, ok? Tá bom. Então, teoria da decisão pode funcionar como um modelo ou como um modo de controle da jurisdição. Toda decisão deve ser pautada em critérios jurídicos. É claro que há aí um espaço. Eu vou chamar de subjetividade, mas é aquela questão que eu coloquei, né, entre decisão e escolha. É subjetividade, mas dentro de certos limites. Você tentar tornar aquela decisão, do ponto de vista social, do ponto de vista dos valores da sociedade, o mais abrangente possível. Nós adotamos o modelo de civil law, embora cada vez mais aí a jurisprudência seja importante nos nossos tribunais, etc, etc. Como eu falei para vocês, um ativismo judicial exacerbado traz uma insegurança jurídica muito grande, né? Quer dizer, você aumenta a autonomia de interpretação, em alguns casos você quase que reescreve a lei, mas isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Coloquei de novo que nas decisões envolvendo recuperação judicial, em geral, isso é mais tranquilo, né? Porque é realmente um tema mais técnico, né? Então, a questão não é ser contra a interpretação ou o preenchimento de determinadas lacunas. O único cuidado que a gente tem que ter, e isso é discutido no âmbito da teoria da decisão, é o de se evitar o subjetivismo ou o ativismo judicial exacerbado. Bom, vimos esse primeiro bloco, e agora é um bloco interessante. Eu vou falar um pouco sobre negociação. Como eu disse para vocês, num processo de recuperação judicial, você tem uma negociação. E existem aí diversas ferramentas que a gente pode incorporar aqui, que vieram da administração, que vieram ter um grupo muito forte de negociação, de mediação na Universidade de Harvard. E eu me baseei nesse grupo ou nos estudos dele para trazer aqui alguns pontos para vocês.
Inclusive, eu separei um artigo que saiu publicado na Harvard Business Review, já mandei para o Cidral, já mandei para o Felipe, já mandei para a Sustentar. Todo mundo que tiver cadastrado no grupo vai receber esse artigo. O artigo trata justamente sobre modelos de negociação existentes, né? É óbvio que existem pressupostos legais na recuperação judicial, tem a lei, né? Quer dizer, mas não dá para negar também que existe um caráter negocial muito forte na recuperação judicial, porque vai ser apresentada uma proposta para os credores, e os credores vão ter que decidir em cima da proposta apresentada. Como eu comentei com vocês no primeiro bloco, existem vários credores, com privilégios diferenciados. Eu posso ser um credor que eu tenho, por exemplo, uma garantia real do meu crédito. Pode ser que tenha um outro credor que tenha uma garantia quirografária, que a garantia do cara seja, sei lá, um aval. Então, são dois credores, de repente com o mesmo valor, mas com uma probabilidade de recebimento numa situação extrema, como, por exemplo, a liquidação da empresa, muito diferente. Se eu tenho garantia real e estou lá entre os primeiros credores a receber, no caso da liquidação da empresa, de repente, a falência da empresa, para mim, não é um mau negócio. Se eu estiver pensando só em mim, não estiver pensando em aspectos sociais e tudo mais. Já para o credor que tem aí, que a garantia é um aval, ele está muito mais preocupado que eu nesse sentido, né? Então, existem várias classes de credores, vários tipos de credores, e muitas vezes com interesses diferentes. Em tese, todos os credores querem tentar recuperar a empresa, né? Mas, como eu acabei de reforçar para vocês, pode haver, sim, diferenças significativas entre o mesmo grupo de credores, em função, por exemplo, das garantias que são atreladas à operação. E isso seguramente vai interferir. E aqui eu peguei um artigo clássico, pessoal, publicado em 1970. Eu tenho esse artigo no original, posso disponibilizar também. Esse artigo é um artigo clássico em finanças. Foi um dos primeiros artigos a serem escritos sobre tomada de decisão, mas tratando de um aspecto muito importante da tomada de decisão. Normalmente, nós tomamos decisão ou decisões no mercado com informações incompletas e assimetria de informação. Informação incompleta, acho que fica bem fácil entender o que é, quer dizer, quando você não tem todas as informações. São muitas informações, de repente você não tem acesso a todas, mas você vai ter que tomar a sua decisão. Assimetria de informação é quando a outra parte tem mais informações que você ou não tem todas as informações que você. Então, muitas vezes, você não sabe realmente como é que está. O paralelo que esse artigo faz é o mercado de carros usados. Esse termo lemons é para esse mercado de carros usados. Quando você vai comprar um carro usado, você não sabe como está aquele carro. Quem sabe como está aquele carro? O dono do carro. Ele tem muito mais informação que você. Ele sabe se aquele carro já pegou uma enchente que foi até o teto, quase. Ele sabe se aquele carro está com vazamento de óleo. Ele sabe se aquele carro está com um problema sério. Quem está comprando, não. E o interessante, quando você vai anunciar o carro, você não coloca lá, vendo o carro que tomou água até a metade numa enchente. Você coloca lá carro de garagem, carro de madame, teteia, único dono, né? Você dá uma valorizada. E o que é o preço de mercado? O preço de mercado é justamente a tentativa de ajustar o valor daquele produto a uma média. E aí quem que perde? Perde aquele cara que cuidou bem pra caramba do carro. Porque vai ser mais difícil ele ser recompensado por ter cuidado muito bem do carro. Quem que ganha, entre aspas? Aquele que judiou mais do carro. Claro que não pode ser um judiar extremo, mas porque ele vai vender pelo preço médio, pelo preço de tabela, vamos chamar assim, né? Pelo preço de mercado.
Então, esse artigo é muito interessante. E por que eu estou colocando isso? Porque quando uma empresa vai entrar numa recuperação judicial, ou quando uma empresa vai pedir crédito num banco, ou em qualquer tipo de negociação, você tem uma parte que está tentando entender o negócio da outra parte, mas quem sabe realmente como está é a empresa. Isso se ela tiver um bom modelo de gestão, um bom modelo de controle. Então, esse ponto é muito importante, né? Quanto mais acesso à informação você tiver, melhor. Por isso, pessoal, não é objeto hoje da nossa discussão, mas por isso que o plano de recuperação judicial tem que ser muito bem feito, para você passar para os credores, para você passar para o juiz, para você passar para o Ministério Público, para você passar para todas as partes envolvidas no processo, informações suficientes para que eles se sintam confortáveis com a tomada de decisão. Eu comentei aqui no começo, né, do processo do grupo que representa a Starbucks, do processo não, do pedido de recuperação judicial do grupo que representa a Starbucks no Brasil, que o juiz solicitou algumas informações adicionais à petição inicial. Então, faltou alguma coisa. A gente tem que, se a gente for errar para mais, trazer mais informações do que o que seria o mínimo necessário, vamos dizer assim. Então, esse é um tema muito importante, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Sempre num processo que envolvam duas partes, você pode ter assimetria de informação. Eu dei o exemplo de pegar dinheiro em banco. Quando você vai pegar dinheiro em banco, o banco não tem certeza de como a sua empresa está. Você tem muito mais informação que o banco. E muitas vezes você não abre todas as informações. Porque se você abrir, talvez você não consiga aquele crédito. Né? Você não vai falar, estou querendo um crédito porque estou produzindo, não estou vendendo, o mercado está ficando ruim, eu não consigo colocar mais meus produtos na praça. Você vai chegar e vai falar, não, estou querendo esse crédito porque eu quero investir, quero ampliar, o mercado está bombando. Então, essa é a assimetria de informação. Aí que está o risco que envolve as operações. Tem um outro conceito bem interessante em negociação, e eu vou demorar um pouquinho mais nesse slide, porque tem outros dois conceitos que eu vou dar, e eu vou aproveitar esse slide. Então, estamos falando aqui de modelos de negociação. Como eu falei, isso aqui surgiu basicamente, é muito bem trabalhado pela Universidade de Harvard. Eles têm uma área lá de negociação muito grande. Aliás, é muito usada essa área por advogados. Eles trabalham bastante essa parte de negociação, inclusive com mediação e conciliação. Se vocês quiserem dar uma olhada depois no site da Universidade de Harvard, eu posso até colocar o link aqui, eles têm muitos cursos lá nessa área. Então, vou me detalhar um pouquinho mais nesse, aí os outros eu vou mais rápido. Aqui tem um conceito chamado de zona de possível acordo. Eu tenho aqui um comprador e um vendedor. Nessa primeira linha aqui em cima, está o meu vendedor e de baixo o comprador. Esse meu vendedor ele tem lá uma margem para trabalhar os preços. Então eu tenho aqui mais à esquerda, ó, na linha de cima, o menor preço pelo qual o vendedor está disposto a vender o seu produto. Esse aqui é o menor. É claro que ele não vai falar isso para você. Fala, não, eu quero 100, mas o mínimo que eu aceito é 75. Ele não vai falar isso, ele vai chegar e falar, não, meu preço é 100. Para justamente abrir espaço por uma negociação. E aqui está o comprador. O comprador pode estar pensando assim, poxa, eu compraria por 50, fácil, mas eu chego até 75. Observe que o 75, que seria a oferta final do comprador, está longe do 100. Né? Então, eu tenho o menor preço do vendedor, que é o mínimo pelo qual ele aceita vender, e tenho o preço pedido pelo vendedor. No comprador, eu tenho a oferta inicial do comprador, por quanto ele gostaria de comprar, e eu tenho a oferta final, até onde ele vai.
Observe essa linha vermelha tracejada. Ela vai da oferta final do comprador até o menor preço que o vendedor aceita. Esse espaço entre essas duas linhas tracejadas em vermelho, que é o menor preço do vendedor e a oferta final do comprador, é o que a gente chama de zona de possível acordo. Então, aqui dentro sai negócio. Aqui dentro pode sair negócio. Aqui dentro dessa zona de possível acordo, eu tenho uma certa margem, vamos dizer assim, de negociação. Então, isso aqui é muito, muito interessante para a gente pensar. Então, nesses cursos de Harvard, eles ensinam várias técnicas, como você se preparar para uma reunião dessa, para você se colocar na posição do outro, tentar entender, com base na estrutura de mercado, na estrutura de custos, quais seriam os possíveis limites desse vendedor, desse comprador, dependendo da posição que você estiver, para tentar chegar aí numa zona de acordo ou num possível acordo. Então, é algo bem interessante, é algo relativamente simples, mas que ajuda bastante aí no modelo de negociação. E aqui tem um outro conceito, que é a melhor alternativa a um acordo negociado, em inglês, BATNA. E aí, o que eu tenho aqui? É o mesmo slide, tá? É o mesmo slide. Eu tenho o menor preço do vendedor, eu tenho o preço pedido pelo vendedor, quanto ele quer, ele vai pedir primeiro esse aqui, que está mais à direita, preço pedido pelo vendedor. Mas o menor preço pelo qual ele vende está aqui. E no caso do comprador, eu tenho a oferta inicial que ele faz, né? Mas ele está disposto a pagar um pouco mais. A oferta final dele viria até aqui. E aí eu tenho esse BATNA, que é a melhor oferta a um acordo negociado, que vai ser justamente essas linhas extremas. Eu tenho o BATNA do vendedor e o BATNA do comprador. É até onde tem negócio. Passou daí, não tem negócio. Passou daí, a gente cai no terceiro conceito, que é o conceito de ponto de recuo. Mais uma vez, eu tenho as zonas de preço do vendedor, o menor preço que ele aceita, o preço pedido, e tem a zona de recuo dele. O que é esse ponto de recuo? É o seguinte: qualquer preço abaixo disso, eu não aceito. E tem um ponto de recuo para o comprador. Qualquer preço acima desse, eu não aceito. Claro, pessoal, estou simplificando muito. A negociação é extremamente complexa. Eu estou colocando só preço, mas a gente pode pensar em preço, em como vai ser feito o pagamento, em prazo. Então, tem um monte de coisa que eu posso, vários arranjos que eu posso fazer numa negociação efetiva. Aqui eu estou colocando de forma muito, muito simples. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso aqui pode ser usado na recuperação judicial. Eu sou o credor. Qual o tamanho do meu crédito? A empresa está com dificuldade. Qual a margem de lucro que eu tenho nessa operação que eu fiz com a empresa? Eu posso abrir mão de um pedaço dessa margem de lucro? Quanto que para mim estaria bom desse crédito que eu tenho? Tem que ser 100% do crédito? Pode ser um pouco menos? E o prazo? Então, eu posso pensar tudo isso, né? Isso, claro, vai variar de credor para credor, mas eu posso pensar tudo isso para tentar chegar num possível acordo. Então, essas técnicas aqui são muito interessantes. São 3 pontos que eu apresentei para vocês. Essa zona de possível acordo, o BATNA e o ponto de recuo, tanto do vendedor quanto do credor. E para entender um pouco isso, a gente precisa parar e fazer um exercício antes de chegar
e negociar. Eu tenho que pensar no modelo de negócio da outra parte, até onde será que ela vai, né? Como é que ela está? Está numa situação de fragilidade, não está? Claro, quanto maior for a situação de fragilidade, mais fácil você romper alguns pontos, né? Quer dizer, o cara está numa fragilidade muito grande, eu vou tentar comprar esse produto dele por um menor preço, por exemplo, né? Agora, tem um ponto interessante. Isso vale tanto para uma negociação empresarial quanto para uma recuperação judicial, a não ser que você queira levar para falência, você, credor, queira levar para falência. Qual que é o ponto? Eu sou uma empresa, negocio com um cliente ou com um fornecedor. Eu tenho um poder de barganha muito maior que ele. Eu consigo impor condições, preço, prazo. Poxa, então eu estou numa condição de vantagem competitiva aí para essa negociação. Mas será que eu posso ganhar infinitamente? Será que eu posso fazer um negócio tão bom para mim e tão ruim para ele? Até onde eu posso ir? No limite, vamos pensar aqui. Eu não posso levar uma situação ruim demais para outra parte. Por quê? Porque senão eu inviabilizo a sobrevivência dela. Eu inviabilizo a sobrevivência dela. Vocês percebem? Então, a gente tem que levar em consideração uma série de aspectos numa negociação como essa. Então, isso aqui é muito, muito importante. Nós vamos continuar a falar de negociação na próxima semana. Próxima semana vai ser na terça-feira, porque quarta é feriado. Nós vamos falar de teoria dos jogos aplicados à negociação, teoria dos jogos aplicado à recuperação judicial. E aí nós vamos ver que realmente cada situação é uma situação, né? Mas a gente pode tentar, usando algumas técnicas objetivas, sair um pouco do subjetivismo e tentar mensurar até onde dá para a gente ir. Então, esse é só aqui um chamariz aí para o próximo encontro. Bom, agora, para fechar essa nossa apresentação de hoje, a parte talvez menos vista na área de direito. Eu vou usar aqui uma ferramenta que vem da pesquisa operacional, que é uma área da engenharia, para apresentar para vocês, rapidamente, um modelo que pode ser usado. Mas eu não vou entrar na parte matemática do modelo, porque não interessa para a gente. Eu quero entrar mais no conceito. Eu vou falar do modelo chamado AHP, Analytical Hierarchical Process. Eu vou falar sobre esse modelo que pode ser usado em várias coisas. Para começar, eu queria falar que esse modelo AHP faz parte do que nós chamamos de métodos de decisão multicritério. O que são métodos de decisão multicritério? São quando eu preciso tomar uma decisão em cenários complexos. Como assim? Eu preciso comprar um carro. Eu preciso escolher em que cidade eu vou morar. Eu preciso escolher que oferta de emprego eu vou aceitar. Eu tenho 5 ofertas de emprego. Eu tenho 5 possibilidades de comprar carros. Eu tenho 5 possibilidades de morar em cidades diferentes. Como é que eu faço para tomar essa decisão, para tentar fazer com que ela seja o menos subjetiva possível e o mais objetivo possível? Eu posso usar essas técnicas de decisão multicritério. Isso surgiu na área de engenharia. A gente tem na área de engenharia a pesquisa operacional. Quem fez administração aí deve ter visto também na graduação, que é uma área mais matemática para resolver problemas de otimização. E aí, então, tem essa PO Hard, que é a parte matemática. Aí criaram um negócio chamado PO Soft. O que é essa PO Soft? É a área de métodos de estruturação de problemas. E qual que é a ideia disso? A ideia é o seguinte: se você não estruturar bem um problema, você nunca vai ter a solução ótima. Olha que sacada legal. Para eu resolver um problema de forma eficaz,
eu tenho que estruturar bem esse problema. Se eu não estruturar bem esse problema, eu não consigo encontrar uma solução ótima. Então, não adianta sair buscando solução se eu não parei e pensei no problema, não parei e estruturei o problema. Isso vale para uma organização de um TCC, organização de uma dissertação de mestrado, organização de uma tese de doutorado. Se você não parar antes de sair fazendo e pensar no seu problema, estruturar o seu problema, entender o seu negócio, você não consegue fazer um bom trabalho. Então, pessoal, isso é muito, muito, muito interessante. Por exemplo, eu preciso comprar um carro. Vou dar o exemplo do carro. Eu preciso comprar um carro. Tem várias possibilidades. Claro que eu tenho um limite inicial, que é o orçamento. Se eu tenho 150 mil para comprar um carro, 100 mil para comprar um carro, ou 500 mil para comprar um carro, isso vai fazer diferença. Mas, tirando essa questão orçamentária, vamos supor que não exista restrição orçamentária. O que eu quero num carro? Quais são os atributos que eu posso ter no carro? Qualidade, durabilidade, valor de revenda, manutenção, potência de motor, enfim, tem um monte de coisa. Esses são os critérios. Daí o nome decisão multicritérios. Eu posso aplicar isso para aplicações financeiras. O que eu quero na aplicação financeira? Eu quero segurança, eu quero rentabilidade. O que eu quero? Então, eu tenho que entender o meu problema, entender o que eu quero, ver quais são os critérios que eu tenho a considerar. E aí eu posso usar a AHP, que é um Analytical Hierarchical Process. É um dos métodos multicritério. Tá? Eu escolhi ele para falar aqui com vocês. Esses métodos são muito importantes para a resolução de problemas complexos. Por que é interessante? Porque você vai transformar uma decisão que seria puramente subjetiva em algo mais quantitativo. Eu não vou entrar no cálculo quantitativo, vou só falar que ele existe. Você trabalha com uma estrutura de matrizes, tá? Uma estrutura matricial. Existem softwares que fazem esses cálculos para a gente. Então, a gente não precisa se preocupar com o cálculo. Tem um ponto importante que eu fiz uma ressalva aqui. Tem um paradigma clássico da teoria de decisão. Isso aqui é interessante pontuar rapidamente, apesar da gente não ter muito tempo, eu vou pontuar aqui com vocês. O paradigma clássico da tomada de decisão parte do princípio que as decisões são tomadas de forma racional. O paradigma comportamental, e aqui tem o Daniel Kahneman, que ficou super famoso, prêmio Nobel, inclusive, um dos desenvolvedores da área de finanças comportamentais, que mostra que justamente que aquele paradigma clássico da teoria econômica e financeira, que diz que os agentes econômicos tomam suas decisões de forma racional, ele mostrou justamente o contrário, que as decisões são tomadas de forma não racional, né? Então, e aí que veio a área de finanças comportamentais. Então, só para mostrar que nem sempre as decisões são racionais. Isso pode acontecer até numa negociação. O cara fala, eu vou sair perdendo, mas eu ferro esse cara. Não é a decisão mais racional, né? E tem um outro conceito bem interessante, que a gente vai precisar desse conceito para usar HP, que é o VFT. Value Focused Thinking. É o pensamento focado em valor. VFT. O Kinney tem vários livros aí, eu tenho alguns dos livros deles. Coloca valores como direcionadores. Esses valores precisam ser explícitos. Então, eu tenho que entender o que eu quero. O que eu quero numa recuperação judicial? O que eu quero numa renegociação? O que eu quero na compra do carro? Eu posso usar esse método para qualquer coisa. O Kenny tem um exemplo no livro dele de como usar HP para casamento. Eu tenho vários pretendentes, eu estabeleço o que eu valorizo num relacionamento, quais são os atributos, os critérios, daí decisão, métodos multicritérios, e eu posso tomar minha decisão de um casamento. Claro, ninguém usa isso, eu acho, mas é uma possibilidade de usar aí
para tudo, para compra de carro, para casamento, escolha de empresa, sempre que você tiver decisões. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é subjetivo ainda, mas é isso que a gente vai usar para fazer aquelas matrizes que eu falei com vocês. Isso aqui é a escala de Saat, a gente tem que fazer isso. Então, quando eu vou usar esse método, compra de carro, eu tenho lá os vários carros que eu posso comprar, e tem os atributos, potência do motor. E aí eu vou colocar o número que eu vou atribuir para cada um dos carros no que se refere à potência de motor. Por exemplo, se eu tiver se potência de motor for extremamente importante para mim, eu colocar lá um 9, por exemplo, é muito provável que um carro com um motor mais fraco, um carro 1.0, fique de fora, ou vai ter um score muito baixo nesse quesito. Aí tem o segundo quesito, valor de revenda. Valor de revenda para mim também tem uma importância grande, muito grande. Ponho aqui o 7. Conforto. Conforto não é tão importante. Eu quero um carro que seja muito rápido, se não tiver conforto. Vocês percebem? Vocês colocam aqui o valor que vocês atribuem para cada um dos elementos. E é isso que vai compor aí a matriz que a gente vai usar nos softwares para chegar no resultado final. Então, para usar essa técnica, primeiro ponto, identificar os objetivos. Segundo ponto, avaliar as alternativas. Então, se eu estiver falando na recuperação judicial e eu estou negociando com a empresa, quais são os objetivos meus? Quais são as alternativas? Ponderar os interesses e as alternativas. Pontuar as alternativas. Pontuar as alternativas é usar aquela tabela, essa tabela aqui, ó, a escala de Saat. Aí eu vou rodar o software vai me dar essa saída aqui, ó. Aqui são os softwares, eu coloquei alguns. Expert Choice, Super Decisions, Decision Lab. Esse MATLAB eu não recomendo, não é que eu não recomendo, só para quem é engenheiro, esses dois últimos, ou quem sabe programar. Esses dois você tem que programar. Esses outros aqui são softwares comerciais. Esse Super Decision é gratuito, inclusive. Você pode fazer o download dele e testar. Então, aqui estão os softwares para a gente não ter que fazer conta. Aqui é a saída, ó. Isso aqui é um exemplo que eu fiz, isso aqui é um artigo que eu publiquei usando essa técnica para a área financeira, para mostrar para o investidor decidir qual que seria a carteira ideal dele com base nessa teoria. E aqui o resultado final, ó, poupança 61%, renda fixa 27% e ações 10%. Por aqui já dá para ver que esse é um investidor conservador. Então isso vai mudar muito de acordo com aqueles itens que você vai preencher naquela escala de Saat, né? Quais são as suas prioridades? O que você quer? Essa é uma técnica muito interessante e pode ser usada para a solução de problemas complexos. Vejam que aqui você pegou algo que seria totalmente subjetivo e você deu números para isso. Fica mais fácil você tomar a decisão, seja para comprar um carro, seja para definir os limites numa negociação, numa recuperação judicial. Aqui eu coloquei alguns livros que tratam disso para vocês, fica aqui como uma sugestão de leitura, né? Então, são pontos extremamente importantes que nós tratamos aqui hoje, né? Primeiro, eu falei da teoria da decisão no âmbito jurídico, depois eu falei da teoria da decisão no âmbito da negociação entre partes, e finalizei apresentando aqui para vocês uma ferramenta para que fosse usado no caso de se querer ou se buscar quantificar um pouco mais aspectos que seriam puramente subjetivos num processo de decisão. Então,
Esses são os pontos importantes que eu queria trazer para vocês. Do ponto de vista prático, pouca gente usa HP. Eu conversei com um juiz de Santa Catarina, que está em Brasília, na verdade, cedido lá para o STF, e ele se interessa por esses temas, tanto teoria dos jogos quanto métodos multicritérios, mas não é muito normal a utilização disso. Já aquela primeira parte e a segunda parte, aqueles modelos de negociação, apesar de serem coisas pouco vistas no mundo do direito, eu acho que são muito interessantes, podem trazer uma aplicabilidade assim gigantesca para vocês no dia a dia. É isso, pessoal. Terminamos aqui essa apresentação de hoje. No próximo encontro, então, vamos discutir teoria dos jogos. No encontro seguinte, plano de negócios, ou seja, como fazer o plano de recuperação judicial. E no último encontro, os aspectos legais. Vamos falar especificamente da lei de recuperação judicial e falência. É isso, Cidral. Está contigo aí a bola. Muito bom, professor Pandeló. Conteúdos direto ao ponto. É um conteúdo que nós estamos aí justamente disponibilizando para contextualizar, trazer um pouco dos temas que serão aprofundados quando da nossa formação. Eu já aproveitei aqui e enviei no chat o artigo da Harvard Business Review que o Pandeló fez comentário. Mas fica aqui o convite para que vocês continuem lá cadastrados na landing page, que eu também divulguei aqui, para que vocês recebam esse material em primeira mão, bem como também a gravação desse webinar. E a gente fica aqui agradecido pela presença e se alguém quiser estar ficando um pouquinho mais aqui, a gente está à disposição para uma conversa e eventuais dúvidas. No mais, muito obrigado e todos tenham um bom restante de semana.